nesta edição o climatologista Carlos da Câmara, a quem agradeço a presença. Bom dia, seja bem-vindo. A acompanhar este aviso vermelho por causa do calor, temos também um risco muito elevado de incêndio, o maior desde 2001, dos últimos 25 anos. Que condições é que estão reunidas para que se crie um risco tão elevado de incêndio em praticamente todo o território continental? Bom dia, Eduardo. De facto, esta situação, do ponto de vista meteorológico, não é inédita. O que temos é um mecanismo atmosférico altamente eficiente para aquecer o território. No fundo, o que temos é uma depressão de origem térmica sobre a Península Ibérica que traz ar vindo do norte da África e, portanto, extremamente quente e seco. E por cima dessa depressão está um anticiclone, portanto, altas pressões que empurram o ar para baixo e, como a pressão aumenta, o comprimem, aquecendo ainda mais. Portanto, isto acontece com alguma frequência. O problema é que hoje em dia, com o pano de fundo que as alterações climáticas são responsáveis, o que temos é um oceano mais quente. A situação agrava-se. E, portanto, temos uma situação particularmente grave. Ou seja, vamos ter ar quente e seco e vamos ter ventos bastante fortes. São os ingredientes para que haja incêndios E depois a questão das noites, não é? Das mínimas, a situação. São também muito elevadas, por vezes parecem máximas e não dão aquela janela de oportunidade que habitualmente os operacionais têm para o combate a um incêndio. Exatamente. E, sobretudo, o que acontece com este tipo de situação é que, como nós dizemos na nossa gíria meteorológica, é uma onda estacionária, ou seja, ele vai permanecer durante muitos dias sobre o território, ou mesmo sobre a península, o que quer dizer que todo o mecanismo se vai reforçar e, ao mesmo tempo, as condições atmosféricas vão ou permanecer ou mesmo agravar-se. E isso é patente aqui nestes mapas. Sim. Que são produzidos no âmbito de um grande projeto que existe desde 1998 e que é liderado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da qual eu sou responsável pela parte de risco de incêndio. Sim. E o que a mim me preocupa é que, se olharmos... situação em especial que o preocupa mais? Por um lado é a persistência. Se olharmos os mapas para 2, 3 e 4... Estamos a ver a partir de hoje já... Exatamente. Portanto, hoje, amanhã e sábado. Se reparar, são extremamente parecidas. Ou seja, temos o centro do território com risco extremo, o nordeste do país também, o Algarve também. E se continuarmos a ver os próximos dias, a situação... Podemos avançar para as próximas imagens. Não se altera. Vemos que a própria zona do litoral, habitualmente mais fresca, também é uma das zonas em risco. Desta vez a onda é mesmo bastante intensa. Não sei se para gáudio do jornalista vai ser o máximo dos máximos. Para o climatologista, sinceramente, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que este género de situações não só se estão a tornar mais recorrentes, como vão tornar-se ainda mais recorrentes. E isso não estou a dizê-lo de ânimo leve, é que, de facto... Temos informação científica suficiente para perceber que este vai ser um novo normal? Eu hesito sempre com a expressão novo normal, não é? Porque o novo normal quereria dizer que passaríamos a ser dominados por este tipo de situações. Agora, o que vai acontecer... E não é isso certamente, que se pretende, que por enquanto ainda se chamamos extremos. No dia em que for normal, mal iremos nós. Claro. Mas vão ser ondas mais frequentes. Muito mais frequentes. E a razão é explicada do ponto de vista teórico e é também explicável porque os modelos físico-matemáticos são capazes de as reproduzir. Portanto, a incerteza de que isso não irá acontecer, eu diria que é desprezável. Continuando aqui a olhar para os mapas que gentilmente nos trouxe, estávamos a ver os dias de domingo, segunda e terça-feira e, olhando para a próxima semana, aqui também, quarta, quinta e sexta, o risco vai manter-se, portanto, estamos a falar de praticamente mais de uma semana. Exatamente. Nestas condições. Reparar que os mapas quase não se nota a diferença. Quase não se nota Evidentemente que à medida que nos afastamos no tempo, a incerteza vai aumentando, mas não me parece que haja grande margem para nos afastarmos
do que está agora previsto, porque estas situações caracterizam exatamente pela sua persistência e pela sua resistência a outros fatores que as perturbem. Há pouco estava a mencionar a questão do oceano e, efetivamente, ontem tivemos um relatório, mais um, a dar nota disso mesmo. O aquecimento dos oceanos, que está a atingir valores média recorde, mais uma vez. Podemos estabelecer algum tipo de ligação com esta onda de calor estacionária? Sim, porque uma onda estacionária, do ponto de vista prático, é imaginar que é parecido com a onda que se forma quando nós dedilhamos uma guitarra. Temos a corda vibra, mas os nodos, portanto, os extremos, estão fixos. O que é que fixa uma onda na atmosfera? São forçamentos. Os forçamentos são de dois tipos. Ou são topográficos, ou seja, os Alpes, os Urais, portanto, relevos, ou então forçamentos térmicos. E o que nós temos aqui é um forçamento térmico extremamente ativo e que potencia este género de ondas, as tais cúpulas de calor, que agora, como agora se costuma dizer. E se reparar, a Europa, desde há 2 meses, que estamos sob influência desta cúpula de calor que teima em não sair. Escapámos na outra por uma nesga. Agora, pelos vistos, vamos ser mais afetados. Se continuar, vai ser muito preocupante do ponto de vista dos incêndios. E no minuto final que ainda dispomos, perguntar-lhe, porque estamos a ver o Governo, à semelhança dos restantes países da Europa, a dar a resposta, enfim, a resposta depois de já se saber do acontecimento e durante este evento. Mas o que é que devíamos estar a fazer no inverno e de forma mais preventiva para que as cidades não se deixem afetar desta forma? Eu conheço alguns estudos feitos por arquitetos em que propõem novas formas de urbanismo. Por outro lado, recuando no tempo, os antigos sabiam muito bem como lidar com este tipo de situações. Se nós olharmos para algumas cidades de Espanha no sul, vemos que a orientação das ruas era por forma a minimizar o impacto dos ventos, por exemplo. Ou seja, do ponto de vista da arquitetura, há todo um campo em que nos podemos adaptar a este novo normal, para usar nomeadamente a questão dos expressão. espaços verdes, do ponto de vista que ajuda a baixar a temperatura das cidades. Exatamente. Do ponto de vista dos incêndios rurais, a única forma é uma melhor gestão da paisagem e uma harmonização entre as atividades humanas e a natureza. O problema é que isso demora tempo. E agora já não é a altura de gerirmos o que é que seja. A única coisa que podemos fazer é diminuir as ignições. E, portanto, o apelo que eu faço é que haja o mínimo possível de ignições. Claro. Estou preocupado porque hoje já estamos a ver um fogo, dois incêndios grandes. Que já está dominado e outro que está ativo em Vozela. Carlos da Câmara, agradeço a presença e os esclarecimentos. Continuação de um bom dia. Eu é que agradeço. Muito obrigado. É uma onda de calor que vai efetivamente afetar todo o país.